Espera aí que deu problema no meu fone aqui. Vamos de novo. Aí. Tá me ouvindo bem? Sim, sim, escutando bem. Tá me vendo bem? Também estou te vendo bem. Que desgraça, né, cara? Pô, segunda-feira de noite, assim. Ah, Gelson, que loucura, né? Estamos num momento complicado, mas é isso aí. É isso aí. É o que tem. Eu vou me secar, que eu tava falando pros guris, tô com um calor louco aqui em casa, cara. Ah, olha, Ué? não sei o que tá acontecendo. Tentando na andropausa aqui, tá complicada a situação. Mas vamos começar então. Já temos uma boa audiência, esquentar as mãos para dar o glorioso tapa para sincronizar o áudio, e era isso. Olha aí. Ué. Ah, isso aí. Estamos aqui encerrando mais uma semana de lives do Fenal com o filósofo dos quadrinhos do Instagram, do Facebook, redes sociais gerais, que é o Gelson Westenfelder, que acho que estava vendo aqui, já que a gente se conhece com uns 8, 9 anos já. Cara, eu acho que é por Porque aí, cara. porque a Comic Con vai fazer 10 esse ano, né? Comic Con RS. E eu não me lembro se foi É, na eu acho primeira ou que. na segunda. Cara, eu também não vou. Eu sou um ananá para lembrar, assim, datas ou quando foi. Nossa, não me pergunte isso, assim. Não, se não foi na primeira, foi na segunda, foi por ali. É. Gelson também esteve presente na edição de número 14 do Fernando HQs, numa tarde estupidamente quente no Café Cartoon. Ah, Verdade. não tinha chopp que desse vencimento, não tinha chá, era uma loucura aquela tarde. E fico muito faceiro. Vamos falar hoje sobre assuntos mais sérios. Até vou arrumar meu óculos aqui. Seriedade hoje. Porque fizemos uma live agora extemporânea, os dois casais, onde foi só risadas e coisa para levar o astral. Foi muito bacana. Mas hoje é Verdade. seriedade. Hoje é seriedade, seriedade. Mas, Gelson, tu não vai escapar daquela pergunta tradicional que eu tenho feito para todas as pessoas que têm passado por aqui. Como é que começou esse teu envolvimento com quadrinhos, né? Porque depois isso foi desembocar na tua atividade de pesquisa, atividade profissional e na tua vida, enfim. Como é que começou Sim, isso lá sim. atrás? Não, eu morava numa cidade chamada Montenegro, né? Não é muito longe daqui, né? Hoje, atualmente estou em Canoas. Na época, lá na década de 80, meus pais não tinham condições de pagar uma escola infantil, que na época só tinha privada, né? E então me deixava na minha avó, que morava junto com um padrinho meu no centro da cidade. Então, eu tenho primos muito mais velhos do que eu, e eu tinha, me lembro assim, eu era uns 4 anos de idade, mais ou menos. Eu convivi com um casal de primos, e o meu primo, ele era fanático por rock and roll, que me influenciou também, e por quadrinhos da Marvel e DC. Então, eu me lembro que quando ele foi pro exército, eu invadi o quarto dele, que era cheio de pôster do Kiss, Legião Urbana, tudo isso me influenciou bastante, e muitos quadrinhos, né? Muitos quadrinhos de super-heróis. E eu me lembro que eu pegava aquelas revistinhas, sentava no cantinho e ficava folheando. Eu não sabia ler, mas eu imaginava a história, né, vendo os quadrinhos, né? Como o Eisner fala, arte sequencial, então a gente consegue dar uma sequência a partir dessa arte. Então, o meu imaginário começou ali, eu inventava histórias vendo aquelas ações. Na época, minha prima fazia magistério, né? Então, ela me pegou como ratinho de laboratório, eu vendo esses quadrinhos do meu primo, que ele não gostava que mexia, né? E ela começou a me ensinar a ler, assim, ler, não entender, né? Sim. Eu fui aprender mesmo a entender e escrever quando entrei na escola, quando tinha 6, 7 anos. Mas ali eu estava lendo, né? Comecei a ler, entender algumas palavras, os outros contextos não. Então, a partir dali eu não parei mais, porque daí meu padrinho, que é os pais desses meus dois primos, ele era caminhoneiro, então ele trazia quadrinhos, o meu primo de São Paulo, Ah, Rio de Janeiro, onde ele viajava, e ele começou a trazer para mim. Né? Ainda hoje eu tenho meu primeiro sim. quadrinho aqui, é um X-Men de 1985, se eu não me engano, que é o primeiro enfrentamento com Sauron. Sauron? É o Sauron, né? Espécie de pterodátil, Então, né? Uma coisa assim. isso. Então, a partir dali, o meu tio começou a me influenciar, começou a
né? Meus padrinhos começaram a me dar de presente. Toda vez que ele viajava, retornava, ele trazia quadrinhos para o filho dele e trazia para mim. E eu tive que ler escondido, porque meus pais não gostavam que eu lia quadrinhos no início da minha infância, assim, porque os meus pais acreditavam, e assim como a escola onde eu estava acreditava, que quem lia quadrinho, né, atrofiava a mente, essas coisas que toda a crítica que existia na época, meus pais tinham isso presente neles. Então eu tive que muitas vezes ler escondido, deixar na casa do meu padrinho para poder ler lá. Então, a partir daquele momento, eu não parei mais de ler e fui acumulando alguns quadrinhos. Na época, então, eu parei de ler, na década de 90. Dizem que eu não perdi muito também. Foi um período que eu parei de ler, assim, mas parei de comprar quadrinhos, né? Fui ler depois. Perdi uma parte dos meus quadrinhos também. Mas depois do retorno, que eu voltei para casa, eu continuei comprando, continuei lendo. De um tempo para cá, então, eu dei um foco maior, né, pegando alguns quadrinhos do passado, né, principalmente da década de 90, que eu perdi muito, né, aquelas sagas, tanto da DC como da Marvel, me coloquei a par de tudo. Assim. Então, praticamente, eu estou a par de tudo que aconteceu de 70 para cá. E qual foi esse quadrinho da retomada? Cara, quadrinho retomada, eu me lembro que foi X-Men. Agora, qual deles eu não vou... Eu acho que foi ali o período do Massacre, se eu não me engano. Se eu não me engano, não sei se foi a saga do Massacre ou foi a Era do Apocalipse. Acho que foi a Era do Apocalipse, que veio um pouco antes. Acho que foi a Era do Apocalipse, que eu me lembro que eu tinha alguns formatinhos e tinha algumas edições americanas, né? Que era o finalzinho da Era dos formatinhos, se eu não estou enganado. E eu sei que vinha algumas dessa saga, foi a Era do Apocalipse, que vinha em formato americano, e eu comprava ali praticamente quase todos os X-Men que tinha na banca em Montenegro, e foi esse, assim, depois veio a Era do Massacre, né, a saga do Massacre, então ali foi a retomada. E quando é que foi que te deu esse clique de, olha, vai ter que ser por aí que eu vou ter que estudar quadrinhos, que isso poderia ser um futuro, um projeto de vida mesmo? Foi por acidente, assim, que eu estava me formando em filosofia, né, que eu sou graduado em filosofia, e fui jogado em sala de aula para fazer me lembro que foi meu estágio 1, né, tinha 4 estágios, que eu estava fazendo licenciatura, e eu fui jogado numa sala de aula, primeiramente era para observar o professor, só que era um professor de educação física, que estava para preencher horário, estava dando filosofia, o cara simplesmente disse, não, eu não vou dar aula diante de alguém que está estudando filosofia, e acabei assumindo aquela disciplina. E os alunos fizeram abaixo-assinado, né, não concordando no meu método de ensino e tal. E então fui rever meu modo de dar aula e fui assistindo ali o primeiro filme do Homem-Aranha, da primeira trilogia, lá do Sam Raimi, né, a frase que norteia a vida do personagem Peter Parker, né, com grandes poderes, trazem grandes responsabilidades, tinha tudo a ver com filosofia, tudo com vários temas, né, como ética, moral, sociedade, política, responsabilidade social e tal. Então, eu preparei uma aula, levando um trecho do filme, levando umas primeiras páginas dos quadrinhos, e ali a gente ficou umas 3, 4 semanas discutindo com os alunos, né, no qual eles vieram trazer vários temas e até filósofos que até então não tinham apresentado ainda, né, nos trabalhos que eles iam trazendo escritos e fazendo a discussão em sala de aula. Então, para minha surpresa e para a surpresa da escola, né, os alunos se envolveram bastante naquilo, né, escrevendo 4, 5 páginas sobre o tema, coisa que para a escola aquela turma não faria isso, né, mal e porcamente fazia uma página e olha lá. E então eu vi que eu tinha um baita objeto pedagógico, didático na minha mão. E lá pela terceira, quarta semana de aula, quando a gente estava encerrando o tema, vieram um grupo de alunos e me questionaram qual é o próximo super-herói que eu ia trazer para a sala de aula. Então eu não tinha nem imaginado isso, né? Então foi ali que eu vi a necessidade de começar a buscar, né? Ter um outro olhar, não só de entretenimento, mas para a cultura pop, o cinema que estava ali, né? Iniciando esse boom cinematográfico das adaptações. Então eu comecei a escrever alguns textos, né? Para trazer para a minha sala de aula. Daí já emendei o estágio 2, o estágio 3, já continuei fazendo esse tipo de trabalho. E escrevi, então, alguns textos para o jornal da minha cidade, que eu tinha uma coluna, né, de filosofia. Então, como eu falei, comecei a falar sobre super-heróis e filosofia.
E aí veio a necessidade de querer pesquisar, estar mais a fundo, né, logo depois da minha graduação. Hum, Então, eu procurei fazer um mestrado, né, queria fazer em filosofia, porém a temática, né, cultura pop, super-heróis, quadrinhos, né, não era muito bem vista no mundo acadêmico. E eu me lembro que eu passei por vários programas de pós-graduações, né, e eu conseguia passar com um projeto certinho, chegar na hora da entrevista, e assim, pá, tu tem uma boa motivação, tu tem tudo na mão, porém eu não sei se esse projeto, se esse assunto, né, é acadêmico o suficiente para fazer uma pesquisa. Se tu trocasse do teu tema, eu batia, não vou trocar. Então eles falaram, não. Né, eu me lembro que foi mais de 10 programas de pós-graduação, até eu chegar no programa de pós-graduação em educação, aqui em Canoas, onde um antigo professor meu de estágio, né, ele olha. estava nesse programa e ele comentou, Gelson, eu não entendo nada de quadrinhos, mas eu vi o teu projeto, né, de estágio e tu Uhum. tirou de letra, foi muito bom aquilo, vem para cá. E aí eu fiz a seleção, enfrentei também, né, alguns professores com uma mentalidade um pouco mais ortodoxa, mas aceitaram, né, abriram as portas. E aí comecei a fazer o meu mestrado e não parei mais, né? Veio o mestrado, veio especialização, fiz depois uma outra especialização, eu fui fazer o doutorado e hoje estou fazendo pós-doutorado pesquisando, né, quadrinhos de super-heróis em ambiente escolar. Pois é, Jason, isso é uma coisa assim que é muito complicada, né? O mundo acadêmico ele acha muito bonito as pessoas falarem em inter, em trans, em multidisciplinaridade e tal, parará, piriri, mas chega na hora da verdade, ou tu te adapta ou tu fica sem muito o que fazer. Porque assim, parece que foi mais também uma questão de sorte, de boa sorte, tu ter encontrado esse professor, porque senão estaria pererecando entre a filosofia não, comunicação também não. E, então isso é uma coisa muito complicada, né? Às vezes que parece assim eu tive esse mesmo problema agora no meu mestrado. Falei assim, não, chegou o momento, né? Eu quero mudar, eu já fiz tudo que tinha que fazer como consultor de empresa e tal, parará. As coisas começam a se repetir e vamos fazer um mestrado. Aí fui ver as linhas de pesquisa dos cursos de história. Geralmente, sim, são três linhas, né? Uma que é o feudo, que é nativo daquilo ali, então a universidade tal é imigração, a outra é movimentos sociais, outra aqui. E outras genéricas demais, assim, né? Que não abarcavam a minha, que era a questão da história das empresas. Até que uma amiga minha ela falou o seguinte: sabe que tu não vai encontrar isso aí? Eu falei: ah, não. Por quê? Porque tu não faz história. Eu, como não, criatura? Tu comunica a história para outras pessoas. Tu tem que ir na comunicação. E aí abriu outra perspectiva. Eu falei: cara, não é na história. É na comunicação que se deu dessa parada. E aí entra a sorte também, né? Fui bem recebido lá para uma professora, infelizmente ela teve que ir se afastando da universidade. Outra professora me recebeu muito bem, falou, não, é isso aí, vamos ver o que tu traz, o que a gente pode fazer, sabe? Então, acho que já passou da hora das universidades terem a seu... colocar em prática mesmo, sabe? Porque às vezes a pessoa tem um conhecimento acumulado, um objeto que pode dar muito assunto, e não só assunto, uma questão prática. Tu já vinha com a experiência que dava certo aquilo. Sim, Olha, sim. né? Tu não era uma coisa que eu acho que pode dar certo. Não, tu já vinha com a experiência de 4 estágios, lá 2 anos, imagino eu, que já te dava estofo Tinha para tu pleitear resultados. seu. Já tinha resultado. Eu conversei com o Jader, agora nessa série de lives, ele falamos brevemente sobre esta HQ aqui, ó, antes de voltar para Ah, o. sim. Que também tem no tamanho grande aqui, ó. Cadê? Ali, ó. Livrão aqui Ah, saiu um pequenininho. outro livro. Isso. Esse aqui. E ela Por vai sair de favor. novo esse ano. Vai sair em outro Olha livro. aí. Isso aí foi um projeto piloto diante das minhas pesquisas do meu doutorado, que eu estava mostrando na minha tese, na minha pesquisa, que o quanto os super-heróis também passaram por momentos de adversidades sociais e, de certa forma, eles se empoderaram, conseguiram se sobressair a essas situações, que a gente chama isso de resiliência, né? Então, o quanto o super-herói ele se torna resiliente. Então, a gente começou a perceber que o quanto o super-herói possa vir ser tutor de resiliência, né? A gente vai Sim. ver toda a questão do Homem-Aranha e o Batman.
Porém, a gente chegou a perceber na pesquisa, né, uma outra questão, que eles se empoderaram antes de eles usarem capa e máscara, né? Então, é no momento pré-empoderamento, né, pré-super-herói, que a gente vai definir na pesquisa, né, como um termo pré-capa e pré-máscara. Então, a gente vai começar com essa pesquisa, depois a gente vai fazer entrevista com leitores de quadrinhos da década de 70, 80 e 90. Eles vão dizer que sim, os super-heróis influenciaram e influenciam a vida deles, que possam vir ser modelos, né, de superação de traumas, superação de situações difíceis. E aí eu fui convidado para trabalhar num projeto, né, um projeto social bem bacana com o EJA, na cidade de Novo Hamburgo, né, juntamente com o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento Humano, juntamente com a Secretaria de Educação. A ideia deles era lançar esse livro aí, né, com relatos, né, de alunos, né, do EJA. Então, eu fui convidado para participar disso, para criar um mecanismo onde aqueles alunos falassem, né, sobre as suas experiências, suas dificuldades, as suas adversidades, né? E muitas vezes a gente, educador, a gente não vê o EJA, né, como alunos especiais. Muitas vezes a gente trata como uma educação normal de jovem adulto, não é uma educação especial, né, porque tem todo um porquê deles existir, toda a dificuldade deles retornar, né, então o quanto tem que ser visto de uma forma diferente. E aí eu pensei em utilizar o meu projeto que eu já vinha desenvolvendo na minha pesquisa de doutorado, juntamente a esse projeto. Então a gente cria, como a minha orientadora estava incentivando e a gente vinha desenhando um projeto de intervenção usando quadrinhos, especialmente personagens de super-heróis. Então eu fiz isso, eu apresentei as histórias, né, de alguns super-heróis, mostrando que eles passaram por algumas diversidades na qual eles estavam vivenciando ou vivenciaram. Então a gente discutiu o que é diversidade, a gente discutiu o que é resiliência, ponto de virada, o que é empoderamento. E a gente começou a discutir sobre isso e a vida deles, né, o quanto isso aproximava deles ou não. Então eles foram trazendo o que eles veem como né, situações de adversidade, o que eles podiam fazer para sobressair a essas situações. E a gente ficou, então, fazendo um acompanhamento e dizendo, isso que vocês escreveram como solução é fácil de fazer, né? Então, a gente fizemos umas oficinas de escritas, e eles foram escrevendo histórias de vida deles, né? Então, eu tive a ideia de sair esse livro, eu fui um dos organizadores desse livro, sobrou dinheiro, né, que veio uma grana muito boa na época do projeto, então sobrou dinheiro e veio a ideia assim, vamos fazer um quadrinho disso. E o pessoal ficou assim, como assim fazer um quadrinho? Não, vamos fazer um quadrinho, já que a gente trabalhou iniciando, né, com quadrinhos, por que não tornar essas histórias em formato de quadrinhos? Então, o pessoal de Novo Hamburgo aceitou, o pessoal da fundação onde eu estava trabalhando também aceitou, a gente pegou esses relatos de vida, a gente selecionou alguns, e a gente pensou, não, vamos criar então quadrinhos, né, começando com 3 histórias e depois a gente lançaria mais 3 histórias, né? Infelizmente só saiu o primeiro, o projeto foi cortado porque trocou de prefeito, foi bem no ano eleitoral, trocou de prefeito, o prefeito cortou essa parceria que tinha com o BID, né? Infelizmente. Então a gente pegou e pensamos assim, tá, a gente tem que procurar um quadrinista, alguém. Então eu refiz um pouco das histórias, né? Então modifiquei, reescrevi, né, de um formato que poderia ficar bom para um roteiro. E a gente correu atrás de alguns quadrinistas na qual eu conhecia, né? A gente fazia um orçamento e tal. E lógico que a gente caiu no colo do Jader, que é um grande desenhista, um cara aí ultra sensível assim, para pegar essas questões de impactos de vida reais, né? O Jader é excelente, é mestre nisso, além de ser um grande desenhista, né? Então ele começou a pegar a história, transformar em, né, que eu já tinha adaptado, trabalhou um pouco no roteiro e jogou. Quando apresentou a primeira história, sabe, vou ser bem sincero, assim, eu me impactei, me emocionei muito mais do que eu tinha emocionado lendo as histórias diretamente com as pessoas, porque ali estava ilustrado a situação, né? Principalmente numa situação de uma violência sexual, né, com abuso infantil.
Então aquilo foi muito impactante, assim, eu pensei assim, cara, a gente está no caminho, é isso aqui. Então, a gente escolheu os 3, mandamos, o Jader fez um trabalho em um período muito curto, assim, excelente. Se não me engano, o Jader, o Matias participou fazendo, né, a capa e botando cor, assim, para a gente ganhar tempo. E a gente mandou para a gráfica, moldamos todo o livro e mandamos para a gráfica. E daí, como sobrou dinheiro, ainda sobrou dinheiro, a gente conseguiu publicar no livro os quadrinhos. E a gente pensou, não, por que não então fazer, já que a gente ia gastar o dinheiro do projeto, né? Ou se a gente ia devolver esse dinheiro, a gente ganhou a liberdade, né? A autorização de fazer a publicação do quadrinho, né? Que é esse roteiro de vidas aqui. E aí, então, saiu mais, se não me engano, 1000 exemplares. E aí foi o livro chegou no dia do lançamento dele. Assim, então, foi tudo muito corrido. Assim, o Jader foi um cara assim, espetacular, ele fez o trabalho. Olha a qualidade disso, né? Desses desenhos, e fez isso de uma forma muito rápida. É um dos mestres que nós temos aqui no estado em desenho, né? E a redação narrativa, né, cara? Sim, só na narrativa. Aqui, ó. Só na narrativa. Então, só para ver que o quanto a arte dele, né, vem representar e vem trazer um impacto na história, assim, muito grande. Então, é um cara, como eu falei, é um cara que tem uma ultra sensibilidade para conseguir passar aquilo que o indivíduo estava ali falando, escrevendo sobre a história da vida dele, e em forma de quadrinhos, né, sem diálogo. Então, quanto isso foi bacana. No dia do lançamento, a gente apresentou para alguns alunos, né, que uma delas é que está na história. A menina abre e vê lá sobre a história de vida dela, da violência sexual que ela sofreu e tal, desde os 8 anos de idade dela. Por 8 anos, ela olha aquilo e começa a chorar, assim, não parar mais. E a gente, poxa, foi um tiro no pé, né? Daí, depois de um tempo, ela veio para mim, veio para assistente social, nos abraçou, chorando, né? A gente chorando junto. Ela comentou assim que ela está muito feliz e ela agradecia a gente porque a gente transformou a tragédia da vida dela em arte. E ali a gente sentiu assim, foi um momento de catarse dela, né? Um momento de empoderamento dela, que ela disse, agora é um ponto de virada na minha vida, né? Também que ela fala durante o projeto que até o Jader me desenhou, né, na página final. Acho que tem aqui. Não sei se vai ver aqui um carinha meio barrigudinho aqui, né? O Jader me desenhou, virei um personagem de quadrinhos, ela dizendo que o quanto o projeto foi de suma importância para a vida dela, né? Foi onde ela relatou, né, essa violência que estava acontecendo com ela, que até então ninguém sabia, e, se eu não me engano, estava acontecendo até então. E ela vem dizer isso, assim, que aquilo foi um ponto de virada para a vida dela e tal. Eu pensei, cara, é isso aqui está dando certo, né? Então eu continuei fazendo esse projeto, como eu falei, isso foi um projeto, né, modelo, um piloto, e aí então eu melhorei ele, a gente adaptou para mais 8 encontros. No ano seguinte eu fui fazer esse trabalho numa escola aqui em Canoas, né, num bairro mais periférico, escola pública, onde trabalhei com 16 jovens, também com diversas situações de adversidades que muitas vezes a gente só vê em filmes ou vê em noticiário, e a gente acha que está muito longe da gente, e estava acontecendo com aqueles adolescentes ali, né, criança e adolescente. Então, foi bem barra dura, assim, até para mim, tá no meio, escutar aquilo. Então, eu percebi que o quanto os quadrinhos, né, as histórias de vida dos super-heróis verdadeiramente estavam motivando a vida deles e fazendo eles reagir, né, de alguma forma, não aceitando aquilo como se fosse algo normal e colocando um ponto de final e fazendo, né, tendo um ponto de virada. Então, como nessa história desse quadrinho, tem uma menina que ela se simpatizou muito com a história da mulher gato, que era violentada, né, e tal, e ela, né, se empodera, e, acho que ela vai pro lado do crime, mas essa menina não foi. Outros meninos ali, teve uma situação de um menino negro que também sentia preconceito, a família estava envolvida com tráfico de drogas, teve assassinato, nossa, de tudo assim, acontecendo com ele. Sim. E ele vindo assim para
vindo para o projeto e não abria a boca para falar nada, porque ele tinha vergonha de falar. E foi no final, desenhava muito esse guri. No final foi a pessoa que mais falava e queria que o projeto continuasse, porque o projeto era a família dele, que ali ele conseguia, ali a gente escutava ele, ali ele era alguém. Isso que ele falava. Aqui eu sou alguém. E o bacana é que a gente fez o acompanhamento por 2 anos. Eu terminei minha tese, mas eu continuei tendo um vínculo com a escola. Sim, sim. E que o quanto aquele grupo, né, que a gente tinha ali tanto autores de bullying como vítimas de bullying, né, que se juntaram e começaram um proteger o outro, criou uma rede de amparo muito bacana entre eles. E a grande maioria, assim, se sobressaiu às situações, né, de diversidade que estavam vivenciando quando entrou. Que o bacana da pesquisa foi que não é só a pesquisa, mas a gente conseguir colocar em prática, né, algo que eu sempre pensava que daria para fazer, como eu fiz com os estudos de filosofia, levando para a prática no mestrado, doutorado, e começar a mostrar que a gente podia ir além das paredes da escola, né, e verdadeiramente os super-heróis da ficção podem salvar vidas, né. Então, o quanto o projeto foi de suma importância na pesquisa, e depois apareceu outras escolas interessadas, a gente começou a aplicar, outros professores querendo fazer formação, que agora é o meu projeto de pesquisa de pós-doc seria isso, né? Trabalhar com formação docente, mostrar, ensinar para esses professores que dá para criar vários mecanismos usando a cultura pop, não só super-heróis, mas posso usar quadrinhos, cinema, videogames, né? Para criar intervenções psicopedagógicas e trabalhar com esse empoderamento, né, de crianças e adolescentes. E o bacana é que está sendo muito aceito, né? Toda vez que eu viajo, toda vez que eu vou dar uma palestra, é para falar sobre isso. Então, o quanto eu fico feliz que aquilo que me foi negado quase 10 anos atrás, dizendo, não, isso não é pesquisa, hoje está tendo resultados muito positivos e muitos desses lugares que falaram não para mim estão me chamando hoje, né, para falar sobre os resultados dessa pesquisa aí que eu estou trabalhando. Tu falou uma coisa muito importante lá, Gelson, que a minha experiência, minha primeira experiência também como professor foi bem naquela passagem de supletivo para EJA, assim, naquele momento que, Sim. né, um projeto que tinha lá na URGS, lá numa vila, na frente do Campos do Vale, lá. E, cara, a gente não se dá conta que é o seguinte, velho, o Brasil de verdade não tem asfalto. Né? Começa por aí, onde tu tá pisando. Se tu tá pisando numa coisa com calçada, bonitinho, aquilo ali não é o Brasil de verdade. O Brasil de verdade é chão de terra, é grama. Então, eu tive também essa experiência, e tu falou assim, do pessoal de supletivo EJA, eles perceberem que eles tiveram uma dificuldade que os forçou a abandonar o estudo, eles têm que perceber o valor no estudo para aquele momento deles. Então eles têm que perder a vergonha, porque assim, eu dava aula para empregada doméstica, para cobrador, para gari, para o pessoal de estoque de supermercado, que era supletivo primeiro grau. Para eles ter o primeiro grau, era uma ascensão também social, eles poderiam pleitear novos empregos, era um crescimento social e econômico para eles. Né? Então, mas assim, tu via que tinha pessoas que estavam ali meio envergonhadas, eu não podia estar aqui e tal. E aí chegavam os maluquinhos da URGS lá, cada um dando a sua matéria, levando o pessoal da biologia, levava aqueles negocinhos bem simples, né? De fazer plantinhas, e o cara da história levava o Spartacus, uns trechos. Então a gente tinha que estimular eles para ficar na sala de aula. Né? Sim, sim. E isso lá em 90, deixa eu ver, isso aí foi minha barra 93, isso foi em 98, 99. E hoje, Gelson, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, da disputa de tempo, porque todo mundo tem as mesmas 24 Desculpa. horas, pelo tempo das pessoas. Porque hoje, assim, o pessoal está no celular tantas horas por dia, ou está na Netflix, ou está jogando um game, parará, parará. Né? Tu tem que trazer alguma coisa que seja chamativo para eles. Como é que tu pensa Sim. isso? Não, quando eu estava fazendo a minha graduação em filosofia, como eu estava fazendo licenciatura, né, comecei a fazer bacharel, depois fui para licenciatura, depois voltei para o bacharel.
Na licenciatura, a gente tinha aquelas disciplinas pedagógicas para fazer, e aí eu comecei a ter um conhecimento maior de Paulo Freire, enquanto eu vi ali que o Paulo Freire alfabetizou adultos em 45 dias, utilizando como uma ferramenta didática os instrumentos que essas pessoas utilizavam no dia a dia. Então, o quanto aquilo sempre me chamou a atenção, assim, poxa, né? Vai trazer uma questão de representatividade social, né? Fazer sentido, a educação tem que fazer Uhum. sentido. Então, aquilo sempre me chamou muita atenção. E quando eu ia trazer filosofia, num período que a filosofia tinha recém retornado, tinha muitos professores de qualquer área dando aula de filosofia, então os alunos não estavam muito afim de Uhum. filosofia, e o quanto a filosofia eu tive que trazer. Filosofia é importante, né, o refletir crítico e tal, porém eu tive que fazer esses alunos a ver que essa ciência tem que fazer sentido. Eu acho que como qualquer uma, né, tem que fazer sentido, para a gente não ter essas asneiras de pessoas dizendo que ciência não é para nada, né? Como a gente tinha um movimento, e existe um movimento ainda hoje no Brasil, infelizmente. Né? Então, eu comecei a usar a cultura emergente hoje nos jovens, né? Eu uso ainda quadrinhos, cinema, música, séries de TV, se possível, um game. Isso que eu não sou fã de game, mas eu peço para eles trazerem, né, algumas Uhum. situações, porque eu começo a partir de algo que eu conheço, que é quadrinhos de cinema, alguma série, eu trago algum exemplo, falo sobre a temática que tem que ser falada, né, do assunto, e a partir dali eu peço para eles trazerem, né, algo do meio deles que eles conhecem, pode ser da ficção ou da realidade. Então, geralmente vem da ficção, né? Então, para ver o quanto a cultura pop está inserida no meio deles. Então, pode ser desde a novela, né, que uma pessoa mais velha está assistindo, como um quadrinho, um filme, um cinema, uma série de uma TV fechada que um aluno Uhum. com melhores condições consegue trazer. Então, o quanto a educação se torna, a aula se torna um pouco mais participativa, né? E tu prende melhor o aluno, né? Trazendo, dando sentido para ele. Lógico que talvez em regiões de extrema pobreza, que não tem esse acesso a esses conteúdos, talvez dificultaria um pouco mais, mas conhecer super-heróis, né, hoje é algo, são ícones da cultura que tu não precisa Sim. ficar explicando muito, todo mundo vai conhecer de qualquer parte do mundo, em qualquer área, nível econômico. E sem falar que tu tem um ganho, né, pedagógico muito grande, porque os alunos começam a curtir mais a tua aula, e há pesquisas que mostram que se o aluno gosta do professor, ele tem um aprendizado muito maior, né, com esse professor. Então, eu também sempre fiz outra coisa, né, além de trazer um conteúdo, é ser um professor um pouco mais humano, né, poder Uhum. entender a realidade na qual eles estão vivendo, né? Não estar num púlpito, né? Que muitas vezes, né? É. Eu sou doutor, sou mestre, não sei o que, eu fico aqui, sabe? Eu que sei o conhecimento. Não, acho que, né? Voltar a como fazia Sócrates, né? Voltar a sentar na praça e falar com os jovens, né? Dialogar. Não digo me menosprezar, mas Uhum. fazer que o conhecimento continue, né? Porque eu não sou redentor de conhecimento, muito pelo contrário, eu conheço. Bom, tu bem sabes também, fez mestrado, logo fazendo doutorado, É. a gente pesquisa isso aqui, né, de um todo. Então, quanto a gente possa aprender convivendo com outros, né? E eu acho que esse é o maior conhecimento que na filosofia a gente vai tanto falar que esse movimento dialético, né? De ida e volta e somando, né, várias coisas juntos. Eu acho que esse é um processo de conhecimento que é necessário, que muitas vezes hoje, tanto no mundo acadêmico como fora do mundo acadêmico, a gente viu o que é o Brasil hoje, eu não aceito o argumento do outro. Né? E Ah, eu não é. vou lá, quando tem um argumento contrário, eu não trago um contra-argumento, eu passo para o ataque agressivo. Né? Então, É. isso nunca vai se criar dialeticamente um novo conhecimento, uma nova É. análise, uma síntese, né, de cima disso, que é um choque duro, né, de duas forças que não conseguem, né, dialogar. Então, quanto isso é difícil e necessário, como nós professores, incentivar que essa
geração que está aí, que está logo, logo, está lá fora, que possa, pelo menos, entender que sim, né, o conhecimento não é duro, o conhecimento não é único, e que a necessidade de fazer ciência e se está aberto para o novo, né? É uma necessidade, parece que a gente tem atual, de as pessoas colonizar o pensamento do outro, sabe? Ah, verdade. Haver uma força opressora que tem a detentora da verdade, e eu sei, se tu não sabe, tu é meu inimigo, e por ser meu inimigo, eu não te considero como pessoa, e se não é pessoa, tu merece as piores coisas. Vem tudo, vem desandando as coisas, assim, em vez de ter o crescimento, né? Isso é muito, muito difícil. Às vezes eu até entrava mais em questões assim, mas hoje em dia eu digo assim, olha, ofendeu, perdeu. Já, sabe, carimbou, perdeu, não, já não dialogo mais. Mas o Gelson, pessoal, ele É, também é um cara que talvez um dia a gente faça uma coisa especial sobre isso, mas eu tenho que mencionar aqui. É um cara que fez também eventos. Fez um evento lá em Montenegro, cidade natal dele, que eu fui. Foram umas 2 ou 3 edições, não sei. Agora, duas. duas, então eu fui nas duas. Depois ele fez também ali no La Salle algumas edições do Universos Paralelos. Muito bom o evento, que Isso. junta produção acadêmica, cultura pop, traz palestrantes bem bacanas. O primeiro foi espetacular, o segundo já foi mais focado, mais direcionado, também foi Uhum. igualmente bom. Teve uma mudança de foco. Fez também um lá em Hamburgo Velho, que eu não pude ir no dia, eu estava com problemas de saúde, não deu para ir. Então é o seguinte, vocês veem que ele é um cara que consome, pesquisa, faz eventos de cultura pop. Então a gente está falando aqui com uma pessoa que tem alto gabardão e elegância. E É, né? foi lá neste evento lá de Montenegro que eu peguei este livro aqui dele. Comprei, Esse é meu segundo livro. segundo livro, muito Esse é meu bacana, segundo. que tem. Que agora eu estava revendo o material para fazer a pauta. Eu estudo, né? Tem que estudar para falar com o cara. E olha aqui o que está escrito. Dedico este livro ao amor da minha vida, Ju, pois sempre está ao meu lado, apoiando-me em minha jornada. Porque na época que Verdade. eu fui lá em Montenegro, eu não tinha ainda toda essa desenvolvida essa amizade que eu tinha, que a gente veio ter com o casal, eu e a Iris, com o Gelson e a Ju. Então a Ju era a esposa do Gelson e ficava, né, meio que separada, assim como a Iris era a esposa do Christian, não tinha muita interação, assim. Mas eu achei muito bacana essa dedicatória aqui. Eu falei, olha só que coisa bonita. E eu quero que tu fale sobre esse livro, Gelson. A Ju é minha esposa e logo depois que eu me formei, a gente se conheceu e aí foi um relacionamento de suma importância para minha vida, assim, porque eu tenho que dizer, se não fosse ela, não estaria aqui te dando entrevista hoje para ti, porque eu talvez não teria pesquisado, eu não teria esses anseios de fazer coisas, né, fazer evento, fazer pesquisa, Sim, fazer sim. né, ir para eventos, né, também, né, primeiramente ir para eventos, para depois pensar em fazer eventos. A Ju sempre Ah, foi uma pessoa ao meu lado, me dando muita força, assim. Esse livro é meu segundo livro, né, que não posso dizer que é a minha dissertação, porque a gente tem coisas a mais que a minha dissertação aí, né, então é resultado da pesquisa da minha dissertação de mestrado, e eu só fiz mestrado por causa da Ju, né? Porque, primeiramente, foi ela que me deu apoio para fazer o mestrado. E quando eu comecei a receber os primeiros nãos, né? Foi ela que estava ali do meu lado dizendo: não desanima, não desanima, faça. Foi um período bem complexo, assim, da minha vida, assim. E ela estava ali do meu lado, assim. Então, eu não tinha ganho bolsa, né? A gente tivemos que abrir mão de muitas coisas para poder estudar. Ela abriu mão, né, de um semestre da graduação dela, ela atrasou, né, a formatura dela para poder fazer o mestrado. Então, assim, foi uma pessoa que abraçou, né, todas as minhas ideias loucas e foi lá e me empurrou dizendo, vai. Eu tenho 100%, eu sei 100% que se não fosse por ela, eu não estaria aqui hoje, não tinha feito mestrado, não tinha feito doutorado, não estaria aqui hoje dando entrevista para ti, talvez tinha ficado, né, lá no interior de Montenegro,
né, na minha vidinha pacata, dando umas aulinhas e trabalhando no comércio. Eu sempre tive muitas ideias malucas, mas muitas vezes eu não tinha coragem de botar em prática. E foi ela que me incentivou. Então, o livro foi uma homenagem, essa dedicatória é uma homenagem muito simples, né, por tudo que ela fez e o que ela faz, né, porque mesmo em situações difíceis que a gente ainda passa, assim, ela que está ali do lado dizendo, não, Gelson, tu é o cara que sempre procura resolver os problemas, não é agora que tu não vai resolver, vamos lá. Então, uma pessoa que dá muito apoio, que dá um grande suporte, que dá ideias, né? Então, ela está praticamente em tudo, né? Para quem vai nos eventos que eu faço, está ela junto trabalhando. Quando eu vou para algum lugar, ela está junto comigo. Então, ela só não está comigo quando eu tenho que viajar em dia de semana para alguma cidade para dar uma palestra, porque ela precisa trabalhar também. Né? A gente brinca aqui em casa que quem trabalha é ela, né? Eu dou aula e pesquiso. Então a gente precisa comprar pão, né, cara? No final do dia, comprar pão e leite. Então ela precisa trabalhar. Então, mas assim, ela sempre está comigo, né? Então ela que sempre dá o apoio. Muitas vezes eu chego assim, será que eu vou conseguir fazer isso? Ela vai lá, dá uma chacoalhada, dizendo assim, não, tu vai. Depois fica me cobrando, tu se inscreveu nisso, tu fez aquilo, tu fez a tal assado, tu submeteu isso, submeteu aquilo. E eu, ok, é minha agenda, meu despertador, é meu apoio, é minha força que me impulsiona, né, a ir para frente e fazer tudo isso que eu faço e que continua me empurrando para novas coisas aí, né. Sobre esse livro aqui, já eu quero fazer duas observações. Em primeiro lugar, porque sim, se tu for procurar alguma coisa em filosofia, vai ter. Vai ter, assim como já teve aquela leva de qualquer série de filosofia, Simpsons de filosofia, um monte de coisa. E eu tenho aqui um de super-heróis de filosofia. Li, achei ok, assim. Esse teu livro, ele é um livro acessível porque ele está numa linguagem muito boa de ser lida, sabe? Mas ele é acessível sem ter vulgarizado os conceitos, entendeu? E isso eu acho uma coisa muito bacana. Não, e outra coisa, só para depois, para a gente passar adiante, é que tu trouxe aqui alguns boxes. Aqui, por exemplo, ó, quando tu fala sobre o filme do Batman, tu traz o diálogo. Quando tu fala sobre o filme do Homem-Aranha, tu traz o excerto do diálogo, né? E isso é uma coisa muito importante, sabe? Porque assim, lá no começo já fala que existem outras disciplinas que possam utilizar mais ou menos esse mesmo modelo, etc e tal. Mas aqui tu já vai estar dando uma espécie de mapa para as pessoas. Olha, quando tu te dá conta daquilo, anota, recorta para chamar isso quando tu for acionar o conceito, né? E essas duas qualidades, a escrita fluida, não acadêmica, com aquele academicismo que às vezes afasta a pessoa. E esses exemplos eu acho são dois pontos muito bons desse livro. Coisa que eu nunca tinha te falado antes, eu já tinha lido e falei assim, não, um dia eu vou falar igual eu tô falando. Pronto. Eu sempre tive essa preocupação de escrever sobre filosofia de uma forma, digamos assim, mais popular, né? Que todo mundo possa entender. Que muitas vezes a gente vai trazer questões de filosofia, muitos nomes técnicos, né? Academicistas, que as pessoas ficam boiando e muitas vezes ficam achando assim, esse cara está se achando aí porque sabe palavras em latim, sabe palavras diferentes, blá, 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 blá. Eu sempre convivi assim com pessoas mais simples, né? Com alunos que vêm de situações de vulnerabilidade social e econômica. Então eu não podia distanciar. Então, quando eu escrevia meus textos para os alunos, eu fazia toda uma releitura, uma adaptação linguística para eles começarem a entender e aí sim começar a trazer eles uma linguagem um pouco mais estruturada, mais séria, né, mais acadêmica. Então eu tive que começar, né, a largar, né, algumas coisinhas para fazer, né, algumas iscas para os alunos virem trazer. E quando eu comecei a escrever para o jornal também, os meus primeiros textos foram horríveis, né? De uma linguagem acadêmica, assim, que muitas pessoas chegaram assim, cara, eu achei legal o teu tema, mas eu não consegui entender o que tu quis falar. Deu, gol.
né? Daí eu comecei a conversar com pessoas, né, que tinham talvez um conhecimento maior linguístico e tal. Tu escreveu muito bem. Disse assim, não, então nós temos um problema aqui, né? E a forma as palavras que eu estou colocando ali. Então eu comecei a fazer essa tradução mesmo, né? De trazer de uma forma mais simples o entendimento. Quando saiu meu primeiro livro, né? Que é esse aqui, né? Filosofia Sim. dos Super-Heróis, que esse aqui vendeu bastante e tal, talvez a receita foi essa, assim, porque na época a editora, que são né, um compilado de vários artigos científicos meus, e a editora chegou para mim e Uhum. disse assim, nós temos dois caminhos, né? Tu pode publicar dessa forma aqui, que tá ok, mas a gente sabe que a filosofia ela é dura no entendimento. Ou tu pode traduzir a filosofia pra gente. Daí eu, Hum. pá, né? É algo que eu sempre fazia e eu posso fazer isso em formato de livros. E é uma editora aí de Porto Alegre, conhecida como a editora do professor. E então comecei a trazer, né? Primeiro fazer umas adaptações que antes eu falava sobre quadrinhos para o cinema, né? Porque o cinema era uma forma Hum. mais fácil do professor conseguir pegar na locadora ou baixar na internet e assistir do que pegar um quadrinho da década de 70 lá, ou 60, que conta a origem do personagem, né? Então, É. minha primeira adaptação que eu fiz da pesquisa acadêmica para o livro. E o bacana foi que o livro deu muito certo, porque não foi só professores que estavam pegando, eram alunos comprando o livro, né? Eu me lembro que teve uma escola lá em Montenegro também que comprou quase toda a edição do livro que saiu naquele ano, né? A escola comprou, era uma escola grande de ensino médio, e eu fui o professor, o escritor, né? Escolhido pelos alunos, então, graças àquela venda veio minha segunda edição do livro, então isso foi o bacana, assim. Aí quando veio o convite para eu lançar a minha dissertação de mestrado, eu pensei, não, vou ter que traduzir essa linguagem toda acadêmica, né, mais dura, e trazer com uma linguagem, não digo formal, mas uma linguagem, não digo também simples, porque não é simples, né, mas de Uhum. fácil entendimento. Eu me lembro que quando eu comecei a pesquisar quadrinhos, um dos únicos livros que eu achei na época, né, é esse organizado pelo Irving, lá nos Estados Unidos, que Uhum. é quadrinhos, super-heróis e filosofia. Sim, E sim. tinha gente da psicologia, gente da sociologia, gente de outras áreas falando sobre filosofia, não alguém da filosofia mesmo. Então eu também achei, eu estudante de filosofia, comecei a ler aquilo ali e disse assim, cara, para quem não conhece quadrinhos, não vai entender isso aqui. É. E eu tive essa preocupação, assim, de sempre passar essa minha experiência em sala de aula, aqueles textos que estão ali são textos que eu utilizei em sala de aula, no meu primeiro livro. Você sabe, tem que trazer de uma forma mais simples para o professor entender que possa usar. Então, né? Então mais ou menos, eu penso em escrever para o outro e que o outro possa utilizar. Então, essa foi a ideia. No primeiro, foi a ideia de pegar meu segundo livro, que era a minha dissertação, e adaptar, trazendo exemplos, da onde eu tirei isso, né, trazendo esses diálogos. E a mesma coisa eu fiz agora com o meu terceiro livro, né, que vai sair esse ano, que é da minha tese, com mais estudos, mais resultados que eu não pude colocar na tese na época, e trazendo mais recursos, né? Que no final vou estar praticamente dando a receita do bolo de como fazer a intervenção, né? Então, a coisa que não está na tese, né? Vai estar no livro. A minha ideia sempre foi fazer isso, né? É facilitar os conceitos científicos, né? Que para chamar a atenção da pessoa para ir pesquisar mais, buscar e talvez até utilizar aquilo que eu fiz, né, na sua sala de aula ou nas suas práticas, ou na sua vida. Então, esse foi sempre o meu interesse, né? Parece que tá dando certo, porque está vendendo os livros, isso é bom. O segundo livro está esgotado, o segundo tem a segunda edição, quase indo para a terceira, saiu, vendeu o Brasil inteiro, então espero que o terceiro também continue com esse ritmo. Então, é bacana assim poder fazer isso, né? A linguagem, principalmente o nosso português, ele é bem complexo, é uma das línguas mais difíceis. Então, É, quanto é. muitas vezes tu pode adaptar, né, a forma de explicar alguma coisa para que se torne algo universal, não só um nicho de pessoas conseguir entender. É, é saber com quem que tu tá falando, né? Quem é o teu interlocutor, Meu público. né? Qual é o teu público?
Quando eu fui agora fazer o mestrado, primeira coisa, a primeira cadeira que eu fiz, eu passei ali com nota 7 raspando. Aí mas espera aí, mas por que isso? O cara falou assim, tu não sabe escrever academicamente. Tu vem de outra coisa. E eu, tá. Aí vamos ver como é que funciona isso aí. Aí tu pega os modelos de estrutura, de paper, não sei o quê. Então é assim que se escreve, beleza. Né? Porque eu vinha da vulgarização da história para um público que eu imaginava ser o ideal. E o acadêmico é outra coisa. Então, quando tu vem da academia e tem que fazer o caminho inverso, tem que pensar como é que aquela pessoa vai conseguir capturar o teu conhecimento com base na premissa que ela tem da vivência dela. Sim. Isso é uma coisa muito que poucas pessoas se dão conta. Às vezes assim, não, eu vou falar o jargão da minha língua, da minha área e você o tchararã. Não é por aí. É que tu fala para Gelson, poucos, né? fala para poucos. Estamos já com 4 minutos para terminar a live, passou muito rápido. Tínhamos mais assuntos aqui na pauta, porque eu faço pauta aqui, ó, eu faço pauta. E aqui é E trabalho. eu falo demais, eu falo demais. Então, já eu só queria que brevemente tu colocasse os teus contatos e falasse num clique sobre as tuas palestras de formação que tu fazes, por favor. Acredito que esse ano não vou conseguir fazer mais uma formação, infelizmente, por causa dessa pandemia. Talvez possa acontecer, então minhas redes sociais sempre vão estar ali anunciando alguma coisa, caso ocorrer, ou algo online, né, que talvez possa estar acontecendo. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares. A despedida, pô, por favor. Mas então, os contatos, os recados finais, Gelson, por favor. Não, então, vocês podem procurar então nas redes sociais, acho que é mais fácil procurar por Filósofos Quadrinhos, Facebook, Instagram, YouTube. Então eu consigo responder ali muito rápido, depois a gente posso passar os contatos, né, e-mails e WhatsApp, assim, se precisar. Eu queria muito agradecer a oportunidade de conversar contigo, Cris. Sabe, sou apaixonado por esse cara aí. É um cara que, como falou assim, a gente tem quase uma década aí de contatos e sou muito grato por ter a tua amizade, tua, da Iris. Então, o quanto vocês são de suma importância para mim. E, e sempre te acompanho, né? Tendo essas lives do Feirão, que eu acho isso muito bacana, incentivar, né, e divulgar nossos artistas, e fico muito honrado, né, de receber esse teu convite para poder participar dessa live. Então, quero agradecer essa oportunidade ímpar, de estar aqui conversando contigo nessa live do Feirão, que é um outro evento aí de referência aí, nossa, aqui no Rio Grande do Sul. Não, eu que agradeço a presença. Semana passada eu tinha feito uma live mais teórica com o Leandro, que ele tem um projeto de cultura pop e matemática e tal. E Ah, sim, assim, bem bacana. tem que dar espaço para as pessoas, né, Gelson? Porque a quantidade de gente bacana que eu conheci depois que eu comecei a frequentar eventos de cultura pop, etc e tal, é infinitamente maior. A média é altíssima, sabe? Em relação aos Sim. outros nichos que eu já gravitei, que eu gravito. Então, para mim foi muito bacana poder conversar sobre a tua produção, sobre teu desenvolvimento como pesquisador e portas abertas sempre para ti e para tuas iniciativas. Nesse momento, vamos agradecer a presença de todos o pessoal que nos acompanhou aqui, a nossa audiência. Foi uma boa audiência, já aviso que é muito bom, né? Por se tratar de um tema que se parece tão árido como a filosofia, mas que o Gelson sabe transmitir de uma maneira muito agradável e consequente, porque influenciar a vida das pessoas com filosofia é uma coisa muito bonita. Nesse momento de pandemia, o recadinho final só pode ser aquele: cuidem-se, fiquem em casa, cuidem das pessoas que vocês querem bem. Era isso. Verdade. Valeu. Tchau. É isso aí.